Antes de começar, você precisa entender como este canal funciona. Aqui, nós não tomamos partido, não defendemos A ou B. Nossa missão é apresentar todos os lados de temas polêmicos, com as melhores argumentações de cada perspectiva. Você vai ouvir argumentos que te farão concordar e discordar. E no final, quem decide o que pensar é você, não nós. Hoje vamos investigar uma das questões mais explosivas da atualidade. Liberdade de expressão tem limite? E se tem, onde traçar essa linha? Liberdade de expressão é o direito de manifestar opiniões, ideias e informações sem censura ou punição prévia do Estado. Está garantida na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, e em tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas aqui começa o primeiro conflito. Praticamente nenhuma Constituição do mundo garante liberdade de expressão absoluta. Todas prevêem exceções. A questão é, quais exceções são legítimas? Nos Estados Unidos, a primeira emenda protege quase tudo, inclusive discursos de ódio, desde que não incitem violência iminente. Na Alemanha, negar o Holocausto é crime. No Brasil, racismo é inafiançável. 3 democracias, 3 abordagens diferentes. Vamos começar pela posição mais radical. Os que defendem liberdade total de expressão sem nenhuma exceção. O argumento central é filosófico. Quem decide o que pode ou não ser dito? Se o governo tem esse poder, ele pode abusar dele. Ontem censuram discurso de ódio, amanhã censuram críticas ao governo. A censura sempre começa com boas intenções. Eles citam John Stuart Mill, filósofo do século XIX. A verdade emerge do debate livre. Até as ideias mais absurdas devem ser confrontadas com argumentos, não com proibições. Silenciar uma opinião é assumir nossa própria infalibilidade. O caso americano do nazista Enskog, 1977, ilustra isso. A Suprema Corte permitiu que neonazistas marchassem numa cidade de sobreviventes do Holocausto. A lógica, se o governo pode proibir nazistas hoje, pode proibir qualquer grupo amanhã. Para os absolutistas, o remédio contra discurso ruim é mais discurso, não censura. Mas a maioria dos juristas e filósofos defende uma posição intermediária, liberdade ampla, com exceções muito específicas. O argumento é prático. Palavras podem causar dano real. O caso clássico: você não pode gritar fogo num teatro lotado só para causar pânico. Por quê? Porque vidas serão perdidas no tumulto. No Brasil, o Código Penal criminaliza calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao nazismo e racismo. São limites estreitos, aplicados caso a caso pelo judiciário. A diferença crucial: punição posterior, não censura prévia. Você pode falar, mas responderá judicialmente se ultrapassar esses limites. O Estado não impede a fala, mas pune o abuso. Outro ponto: contexto importa. Criticar uma religião não é crime, mas convocar violência contra fiéis dessa religião é crime. A linha é tênue, mas existe. Os moderados citam Karl Popper e o paradoxo da tolerância. Uma sociedade tolerante deve ser intolerante com a intolerância, caso contrário será destruída pelos intolerantes. No outro extremo, há quem defenda regulação mais rígida, especialmente nas redes sociais. O argumento é urgente. A internet amplificou discursos de ódio que resultam em violência real. Ataques a escolas, mesquitas, sinagogas. Algoritmos promovem radicalização. Fake news desestabilizam eleições. Eles apontam casos concretos. O genocídio em Myanmar foi amplificado pelo Facebook. O ataque ao Capitólio dos 12 foi organizado em redes sociais. As consequências são reais, não teóricas. Na Europa, a lei de serviços digitais obriga plataformas a removerem conteúdo ilegal rapidamente. Na Alemanha, a NetzDG pune redes que não agem contra discurso de ódio. No Brasil, tramitam projetos semelhantes. Para esse grupo, empresas privadas não podem ser totalmente livres para decidir o que circula. O espaço público digital exige regulação, como qualquer outro espaço público. As redes sociais criaram um dilema inédito. São editoras ou praças públicas? Se são praças públicas, não podem censurar. Se são editoras, são responsáveis pelo que publicam. Elas querem os dois, lucrar com conteúdo alheio sem responsabilidade editorial. Quando o Twitter baniu Donald Trump,
ex-presidente dos Estados Unidos, metade do país aplaudiu. Metade gritou censura. Quando o Facebook remove discurso LGBT em países conservadores, ativistas protestam. Não há neutralidade possível. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro reconheceu recentemente que redes sociais podem moderar conteúdo, mas não arbitrariamente. Devem seguir critérios transparentes. O debate está longe de terminar. E há um problema adicional. Fake news são liberdade de expressão? Opinião é protegida. Fato não. Dizer, acho que vacinas são perigosas, é opinião. Dizer vacinas contêm microchips rastreadores é factualmente falso. Mas quem verifica os fatos? Agências de fact-checking são acusadas de viés político. Governos não podem ser árbitros da verdade. E pessoas mentem por ignorância, não malícia. Durante a pandemia, redes removeram informações depois confirmadas como verdadeiras. O dilema: errar censurando demais ou errar censurando de menos? Então, liberdade de expressão tem limite? Absolutistas dizem não. Moderados dizem sim, mas poucos. Regulacionistas dizem sim, especialmente online. Cada lado tem argumentos sólidos. Cada lado tem exemplos históricos. O que é certo, nós não vamos te dizer. Porque esse é o tipo de questão onde não existe resposta fácil. Existe trade-off entre liberdade e segurança. Entre discurso e dignidade. Entre verdade e controle. Você ouviu todos os lados. Agora, cabe a você decidir onde traça a linha.